Oi, boa noite, gente. 2020, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vamos ver, pessoal, agora vai começar a entrar. Ainda não consegui colocar nossa musiquinha, mas o tema de hoje vai ser sobre o sono. Como que a gente pode melhorar o nosso sono, né? Esse momento de repouso com o uso dos florais. É muito comum as pessoas terem ou dificuldade de fazer com que esse repouso ele fique intermitente, sem nenhuma pausa, né? Quanto boa noite, pessoal, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Então hoje nós vamos falar desse sono, das pessoas que têm insônia, quais são os florais que a gente pode estar utilizando. Isso vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Eu, inclusive, também já tive um momento da minha vida em que eu tive muita dificuldade de adormecer, né? Então, hoje em dia, assim, eu posso dizer que uns 25% das pessoas que me procuram é devido à dificuldade de ter um sono de qualidade, tá? Boa noite, Ellen. Vocês me avisam se estão me ouvindo bem. Tem uma televisão ligada para eu estar distraindo a minha filha neste momento. Oi, tia, boa noite. Coloca a Omi para me ver também, para ela saber como é meu trabalho. Boa noite, Pedro. Ótimo. Então a gente está no Facebook, pessoal do Facebook. Me avisa também se está tudo bem, se estão me ouvindo. Bom, então é assim, pessoal. Como eu ia dizendo, 25% das pessoas que me procuram hoje está relacionada a distúrbios do sono, me relatam que tem dificuldade em adormecer também, ou então que acordam várias vezes durante a noite, tem dificuldade em encontrar o relaxamento para conseguir adormecer. Eu vou iniciar hoje fazendo a explicação para vocês de como eu utilizo os florais com as crianças, né, com os bebês, e depois a gente vai colocar também para os adultos. Então a gente tá tentando pegar aí um geral mesmo para tá satisfazendo a necessidade de todo mundo que estiver aqui comigo. Boa noite, Guilherme, boa noite, Otto, boa noite, Paulo. Sejam muito bem-vindos. Espero que quem tenha esse distúrbio em casa, que tenha problemas de sono, esteja com um papel, com uma caneta. As lives aqui nas quintas-feiras, elas acontecem para que vocês saibam quais florais você pode estar utilizando neste momento da sua vida, tá? E dessa forma, você tendo o nome que eu passo aqui, você pode estar indo até uma farmácia de manipulação e pedindo então para que eles manipulem o floral que eu vou estar passando aqui o nome, aquele floral que você se identificar, tá bom? Aquele floral que você perceber que está atendendo às tuas necessidades, tá bom? Aí com o nomezinho do floral anotado, vocês podem ir até uma farmácia. No final do vídeo eu explico o que vocês precisam dizer que tem que estar lá dentro do frasco. Não é nada demais, é super simples. O sistema de florais de Bach é um sistema para que todo mundo consiga estar se tratando com os florais, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando então, o pessoal que for entrando aí durante, né? Tudo bem, não tem problema, tá? Para os bebês, pessoal. Quem tem bebê em casa que tá com problema com o sono, para dormir. Se vocês estiverem aí em casa, esses problemas podem ir relatando aqui nos comentários, que a gente vai dar atenção para isso também, tá certo? Então, para os bebês. Um dos florais que a gente mais utiliza para os bebês
lá nos primeiros meses, nos 3 meses, 4 meses, que você percebe que tá tendo dificuldade no sono, embora seja muito normal, porque a criança lá depois dos 2 meses é que ela começa a perceber que ela saiu do ventre, né, que ela tá fora, que ela agora começa a ser um indivíduo fora do corpo da mamãe. Então é normal, mas se você realmente quer tá dando um suporte melhor na sua casa, isso está trazendo alguns desequilíbrios, o floral que a gente mais utiliza com os bebês é o Rescue Remedy, que é o floral emergencial, tá? O Rescue Remedy, para quem não conhece, ele se escreve assim, ó, Rescue Remedy, tá? Vou escrever aqui no Face também. E por que o Rescue Remedy, Ana? Nele tem 5 essências, tá? Pronto. Uma das essências do Rescue Remedy, gente, ele é o Impatiens. E para os bebês ele vai trazer bastante ajuda, porque o bebê ele fica irritado com algum desconforto quando a gente não percebe o que é. Então, se tiver tudo bem com o teu bebê, ele tá com a fralda trocada, ele tá amamentado, ele tá quentinho no bercinho dele, ou então se é calor, ele tá fresquinho, ele não tá suando, tá tudo ok com o teu bebezinho. E você não sabe mais o que tá trazendo aquele desconforto para ele, aquela irritabilidade. O Impatiens, que tá dentro do Rescue, ele vai te dar esse suporte para que ele se torne um pouquinho mais paciente, tá? Para que ele fique menos irritado com os desconfortos que podem estar sendo gerados por coisas que você nem imagina quais são. Dentro do Rescue também tem o Star. O Star, ele é uma essência para traumas, para choques. Então, se houve um trauma no nascimento, se houve um trauma nesse período, né, que seja nos primeiros meses do bebê, que às vezes você nem deu conta, não deu atenção, dentro do Rescue está o Star e vai estar tratando qualquer tipo de trauma que tenha acometido o seu bebê. Dentro do Rescue também tem o Rock Rose, que é uma essência para o terror, para o pânico. Então, se o bebezinho ele tiver acometido por um pavor, um medo, né, muito acentuado, um medo aterrorizante que nós, naquele momento, não conseguimos decifrar o que é, vai estar tratando também. Ana, o que mais tem dentro do Rescue Remedy que pode estar ajudando? Tem o Clematis, que ajuda a trazer mais consciência, né? Então, o bebê ele ainda está no processo de conscientização de que ele é um indivíduo, ele está num processo de conscientização que ele saiu do útero, de conscientização do meio ambiente onde ele está. Então, o Clematis vai estar ajudando. E o último floral que está dentro do Rescue, o Rescue é composto então por essas 5 essências que eu estou falando, só para vocês saberem o que tem dentro dele e o que é que ele vai estar tratando. A gente vai então explicar o Cherry Plum. O Cherry Plum é um floral que ele traz mais controle emocional, tá? Então, quando nós estamos a ponto de explodir, estamos a ponto de perder o nosso controle emocional ou o nosso controle físico, o Cherry Plum vai dar o suporte. E para, então, os bebezinhos, todo esse composto que está dentro do Rescue costuma ter excelentes efeitos, tá? Ele realmente dá um suporte muito grande. Não se trata de um floral que nós utilizamos como tratamento, mas para os bebês a gente utiliza muito mais do que as outras 38 essências, tá? Ok. Junto com o Rescue, pessoal, eu gosto muito que vocês utilizem o Walnut. O Walnut é o floral para momentos de transição, momentos de troca de fase. Então, como esse bebê, ele saiu do útero e agora ele está em outro ambiente, é um momento de
troca de fase, é um outro ciclo. Então, o walnut, ele vai dar esse conforto melhor, essa adaptação para o bebê, tá bom? Então, insiram junto com o rescue o walnut, tá? Calma aí, vou escrever para vocês. O walnut, tá? Ali em cima, então, eu passei para vocês o rescue e aqui por segundo o walnut. Aqui, ó, tia, o floral. Ah, você tomou, que bom que você tomou. É a base de brandy, tá? O brandy, ele é o que dá conservação. Para os bebês, caso você não encontre o floral sem o brandy, desculpa, exatamente. Se você só encontrar o floral com o brandy, peça então para fazer a base de água. Porque o brandy para crianças, ele tem que ser utilizado daí diluído, tá? Ah, eu moro num local muito quente, Ana, eles realmente só fazem com brandy. Então, o que a gente vai fazer com o bebezinho? A gente vai passar nos pulsos, a gente vai passar no pescoço, tá? A gente vai passar na compressinha, colocar quando o bebezinho tá com cólica, coloca na compressinha, aí coloca no abdômen. O rescue emergencial, ele vai tá ajudando muito. Eu sempre prescrevo a base de glicerina para as crianças, tá? Porque a glicerina ou o brandy são o quê? Os conservantes do teu floral, porque com a mudança de ambiente, a agitação que esse floral tem, pode haver sim a proliferação de bactérias e esse teu floral, ele começar a produzir um fungo, né? A água, ela apodrece. Então, você realmente precisa de um conservante. A glicerina para as crianças e o brandy para os adultos. Ok, pessoal? Vamos agora para a fase da dentição. Quem aí não tem um bebê que teve dente já, né? Até a gente. Então, é assim. Quando o seu bebê começa a apresentar o rostinho mais vermelho, ele começa a ter as gengivas mais inchadas, se irrita com muita facilidade, tá tendo dificuldade para se alimentar, para a própria amamentação, ele tá recusando. Então, fique de olho que a partir dos 4 meses, hoje em dia, os dentes já estão aparecendo, tá? E daí, que floral nós vamos utilizar, pessoal? Novamente, o walnut, porque é um momento de transição, trocar fase, né? Outra fase de desenvolvimento do bebê. Então, sempre que troca a fase no nosso desenvolvimento, sempre em que nós estamos entrando em um novo momento da nossa vida, onde a gente precisa estar tendo uma melhor adaptação, é o walnut que nós vamos utilizar. Boa noite, pessoal que tá entrando. Ô, Adelita, querida. Ó, o walnut. Novamente, eu tô escrevendo, quem tá entrando, daí já vai acompanhando. O walnut para o momento da dentição, mas não é só esse, temos mais, tá? Impatiens. Lembram que eu falei que no rescue o impatiens está lá dentro? Ele faz parte desse composto, desse blend que é o rescue. Então, o impatiens vai estar ajudando a esse bebezinho que está ganhando os dentes a ter mais paciência e não desenvolver tanta irritabilidade com esse processo, porque ele é um pouquinho dolorido, não é mesmo? Tá rasgando a gengiva. Impatiens, tá certo? Ali para vocês anotarem. Oi, pessoal do Facebook, hoje é a primeira transmissão que eu tô fazendo pro Facebook, gente. Vocês me perdoem qualquer erro aqui que eu faço. Tá. E
Para a dentição também é interessante vocês utilizarem junto o Cherry Plum. Aí, ó, mais um floral que está dentro do Rescue, tá? Então, Cherry Plum. O que ele vai fazer, Ana? O que ele vai tratar no bebê? O Cherry Plum vai estar trazendo mais controle emocional para ele, né? Então, como a dentição ela acaba trazendo essa irritabilidade, esse desconforto, o Cherry Plum ele vai estar auxiliando o seu bebê a ter mais controle físico e emocional, até para que ele fique menos agitado com essa transição, tá? Ok. Foi dentes, pessoal. Tá num ritmo bom para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Vou continuar, tá? Pesadelos. Se o problema na sua casa for com pesadelos, então nós vamos ter que estar utilizando o floral Rock Rose, tá? Rock Rose muito utilizado nessa fase da infância, onde a imaginação da criança ela tá a mil, né? Então pode haver sim essa construção, né, de pesadelos muito mais do que em qualquer outra fase da nossa vida, principalmente porque tudo é uma descoberta. Então, qualquer tipo de estímulo visual que essa criança tenha tido, ou até mesmo estímulos sonoros que causem medo para eles, quando não é expressado, de noite, com certeza vai acabar sendo liberado, compensado em formas de pesadelo. E aí o Rock Rose, ele vai estar tratando, então, desse terror, tá? Desse pânico. O Rock Rose, ele é muito bem empregado quando você percebe que o seu filho, ele tem tremores, tá? Ele tem sudorese e ele acorda, né, nesse pânico, tá bom? Então, o Rock Rose, muito utilizado para terror noturno, em uma das lives que eu fiz lá meses atrás, também falei muito dele, e os pacientes que utilizaram Rock Rose me relataram muita melhora, foi realmente muito bom. Vou colocar aqui o nomezinho para vocês, Rock Rose, aqui para vocês também. Rock Rose, tá? E ele vai trazer, então, qual qualidade para essa criança? A superação. O Rock Rose, ele faz com que aquele medo todo que a criança tem, ele seja convertido em uma coragem e que ele consiga superar aquela sensação de desconforto, aquela sensação de medo. Então, realmente, a palavra é de superação, tá? Tá. E agora, se o que estiver atrapalhando o seu filho, o seu bebê, for a questão do desmame, porque isso também interfere muito no sono, tanto da criança, quanto da mãe, quanto do pai, que estão todos ali envolvidos nessa nova fase. Entenderam? Nova fase é uma transição. Qual que é o floral? Walnut. A gente precisa utilizar novamente o walnut quando tem transição, quebra de fase, troca de fase, o walnut. Então, desmame, pessoal. Nós vamos utilizar o walnut. Mas temos mais florais para o desmame. Se você percebe que o seu bebê, o seu filho, ele é muito agarrado contigo, ele exige muito a tua atenção, ele chega a ser possessivo, então nós precisamos estar utilizando o chicory, tá? O chicory é um floral muito utilizado para despertar um amor recíproco, um amor que não espere tanto em troca, né? Porque a qualidade chicory em desequilíbrio é aquela que sempre tá cobrando,
que sempre necessita da atenção, que fica chateado se não recebe atenção, que quando adoece, se não recebe a atenção, fica frustrado, tá? E a criança chicory tá sempre ali grudadinha, costuma ser muito carinhosa, mas sempre tá cobrando mais atenção, tá? Ó, então, chicory, se você percebe que a criança ela é muito apegada, o que prejudica o desmame, né, gente? Não é um defeito, mas precisa haver um equilíbrio, porque a individualidade do bebê e da criança fazem parte do desenvolvimento. E para finalizar aqui a questão do desmame, que pode interferir então no sono, se você percebe que a sua criança é uma criança muito sentida, que ela chora com muita facilidade, aí nós precisamos estar utilizando um floral que se chama Willow. Que o Willow, ele é muito bem-vindo quando você percebe que é difícil de satisfazer essa criança. Ela, como eu falei, ela é sentida, ela é ressentida, ela se magoa com facilidade, ela chora com muita facilidade. Então, o Willow é muito indicado para estar auxiliando nesse processo. Ok, vamos partir para outro. Gente, quem nunca? Eu, quando eu era criança, é isso, gente. Se eu soubesse dos florais quando eu era criança. Sabe quando eu fazia isso, tá? Você pega os pontinhos que você vê no escuro, assim, quando o olho tá começando a se adaptar com o escuro, parece que tem aqueles pontinhos que se movem. Então, gente, eu fazia daqueles pontinhos pessoas, monstros, dos quais, obviamente, eu tinha medo, né? Então, para aquelas crianças que têm visões no escuro, que costumam pedir para dormir de luz acesa, que não gostam, né? Então, de ter que ir dormir, que elas não sabem exatamente do que é que elas estão tendo medo, acordam e daí também tem medo de voltar a dormir. O floral que a gente vai ter que estar utilizando é o aspen, tá? Por que o aspen, Ana? Tu falou do rock rose atrás, que também era para medo. Assim, ó, gente, o rock rose, ele é para terror, para pânico, é um medo que ele desencadeia mais no corpo. Já esse medo de coisas indefinidas, esse medo mais de escuro, de visões no escuro, de ter que dormir com a luz acesa, de pressentir que algo ruim vai acontecer, se adormecer, aí é um outro tipo de floral que se chama aspen, tá? E o aspen, ele é justamente para esses pressentimentos de coisas ruins que você não sabe dar nomes, tá? Então, aquele medo indefinido, mas que você tem medo, o aspen vai te trazer fé, o aspen vai te trazer coragem para que você enfrente aquele obstáculo, aquela situação e se sinta então mais esperançoso de que tudo vai dar certo. Ok, então nós já falamos agora da questão dos bebês. Lá no início, a gente falou do rescue, que é muito utilizado, certo? Nós falamos da dentição, falamos dos pesadelos, falamos do desmame, falamos agora das visões no escuro, certo? Agora nós vamos para as situações dos bebês que são muito agitados. Ana, meu bebê tem uma bateria que não acaba. Ele acorda muito cedo. Ele acorda às 6 horas, 7 horas e ele não cochila. Se cochila é 20 minutos e já está acordado. E vai dormir tarde também, vai dormir 10 horas, 10 e meia.
esse floral que eu vou dizer agora para vocês, ele é utilizado tanto para crianças e depois quando eu falar dos adultos vocês vão ver que ele repete, tá? O Vervain, tá? Ó, vamos colocar aqui para vocês. Vervain, opa. Vervain. Pessoal do Face também, Vervain. Anotem, se for o caso de vocês, criança agitada, criança super entusiasmada, aquela criança que realmente parece que troca de bateria a gente não vê, que nunca quer sair da festinha, criança que nunca quer ir pra cama, criança que tem dificuldade para desligar. Vervain, por quê? Ele é um floral que ajuda a relaxar. Tem comentário aqui. Amanda Daman disse, a minha filha. Sim, Amanda, essa é pra você. Anota, tá? Vervain. Porque realmente ele vai estar ajudando essa criança, ele vai estar ensinando essa criança a relaxar, tá bom? Ok. Ana, nenhum desses casos é o meu. O meu caso é do meu bebê que tem cólica, tá? Então, qual é o floral que a gente pode utilizar nos casos de cólica? Criança com cólica, gente. Crab Apple, que é um floral de purificação. Não estou falando de purificação espiritual, gente. Estou falando de purificação energética. Crab Apple ele é utilizado quando a pessoa sente que tem alguma coisa impura nela, que precisa ser eliminada. Crab Apple é utilizado em casos de toque, Crab Apple é utilizado em casos de distúrbios alimentares, em casos de anorexia, que a pessoa não tem uma visão real dela. Então, em casos de cólica, a gente vai estar utilizando o Crab Apple porque entra nesse quesito de precisa estar purificando algo no corpo, precisa estar eliminando algo no corpo. A cólica em bebês é muito comum porque o sistema digestivo ele está em desenvolvimento e adaptação, tá? Então, além do Crab Apple, a gente utiliza o Walnut novamente. Lembrem que para todo momento de transição e troca de fase, o Walnut vai estar entrando. Vervain e... Faltou aqui pessoal do Face. Crab Apple, gente. Para o caso de cólica. E novamente o Walnut. Tá. Vocês já perceberam que quando o neném tem cólica, ele cerra os punhos? Já perceberam? Então, gente, o Impatiens vai estar sendo utilizado nesses casos também para diminuir essa irritabilidade, porque, vejam bem, o bebê ele não sabe por que tá vindo aquela dor, o que está causando aquela dor, então ele fica muito confuso. Isso traz realmente irritabilidade. O Impatiens é o que vai estar auxiliando junto neste momento. Então, prestar atenção, gente, no caso de cólica, eu falei de 3 essências. Crab Apple, Impatiens e Walnut, tá? Aí, lembre que façam compressa, gente. Faz as compressinhas com os florais, né? Para cada meio litro de água, você pode colocar 6 gotas do estoque, do aquele vidrinho que é o estoque. Mas se você mandar manipular em uma farmácia, você pode colocar 10 gotinhas nesse meio litro de água para fazer as compressas, tá? Ok. Então, para o caso dos bebês e crianças, seriam esses tópicos, tá, gente? O começo da vida, né? Então, a gente inicia ali com o rescue, depois a dentição, caso dos pesadelos, o desmame, criança muito agitada, visões no escuro,
e o caso das cólicas. Então, 7 tópicos aí para vocês. Caso eu não tenha falado de algum caso que é o que você vivencia, pode deixar nos comentários, que ali no final eu posso dar uma mãozinha. Tá? E agora vamos falar sobre os adultos, né? O que é que te tira o sono, hein? O que é que te tira o sono? A maioria das pessoas é o quê? Excesso de pensamentos, né? Ah, tá. Pera aí. Ó, Amanda Daman perguntou qual que é o indicado para ajudar a largar o bico. O bico, ele é é o cheirinho, é o que representa a segurança, né? Então, ou o Walnut novamente é o que vai estar auxiliando nessa transição, e o Chicory também por causa da possessividade, tá? Se tu perceber que tem um pouquinho de impaciência, daí a gente utiliza o Holly, tá? Não é a mesma impaciência do Impatiens. Quando a gente fala de crianças e brinquedos, esses objetos que são de posse deles, né? O cheirinho, o bico, aí o Holly, se tiver agressividade, você utiliza junto, tá? Aí percebe a reação dele. Os florais é assim, gente. Você tem que dar atenção para como que aquele indivíduo reage àquela situação. Então, temos os 38 florais, conforme a reação do indivíduo para aquela situação, a gente vai conseguir estar adaptando o floral mais indicado. Então, percebeu? Eu comentei para ti do Walnut, comentei do Chicory. Mas, se tiver uma agressividade desencadeada por essa questão de possessividade, aí entra o Holly. Criança que tem dificuldade em dividir brinquedos, é o Holly também. Vamos continuar lá dos adultos, então? As outras perguntas podem colocar, eu respondo no final, tá? Então, um adulto normalmente tem um problema de excesso de pensamentos, né? Eu não consigo dormir porque eu tô lá quase adormecendo e pô, vem aquele pensamento na minha cabeça, eu não consigo mandar embora. Se eu mandar embora, ele vai por algum tempo e depois ele retorna. Peraí que eu esqueci de escrever no Face, gente. Pronto. Então, de repente, aquele pensamento ele retorna. Não deixa você dormir, não te deixa relaxar, e você fica, parece que brota daí, né? Pensamento atrás de pensamento, são pensamentos assim que realmente te deixam atordoado. E então a gente vai ter que estar utilizando o White Chestnut, tá? Ai. Se esse for o seu caso, de que coloca a cabeça no travesseiro e aí começa a criar um monte de pensamentos. Normalmente são pensamentos das coisas que você precisa resolver, de problemas que você precisa resolver, que você está tentando encontrar soluções. Então, o White Chestnut, ele vai justamente te dar uma limpeza mental, ele te traz uma calma mental e ele faz com que você utilize essa calma mental para gerar soluções para todas essas questões que ficam vindo na sua cabeça, porque a questão não adianta você ficar ruminando, né, todos esses problemas e não ter uma mente limpa, justamente para tu teres mais criatividade, mais imaginação para resolvê-los, né? O White Chestnut, ele é como se ele te abrisse um pouquinho mais a visão e te mostrasse diferentes pontos de vista para você solucionar essas questões. Mas, se o teu caso for de uma pessoa que tem dificuldade de dormir porque fica pensando nas 1001 coisas que tem para resolver, por exemplo,
aquela pessoa que gostaria que o dia tivesse 48 horas para dar conta de fazer tudo, então aí o teu floral já é outro, é empatins. Porque você provavelmente é uma pessoa muito agitada, uma pessoa muito com urgência, né? Sempre muito correndo, não tem tempo para as coisas, sempre sente que tá atrasado. Eu não sei se ela riu porque sou eu ou por causa do filme. Pode ver. Então, assim, a pessoa em patins, ela sempre tá correndo. Isso dificulta um pouco o sono dela. Ela pode se tornar também mais irritada com os outros, com tudo, né? Então, é o em patins que vai ajudar ela. Então, vamos lá. Em patins. Se esse for o teu caso, vai. Agora, vocês lembram que eu falei que lá dos nenéns ia repetir um floral aqui? Você é o tipo de pessoa, por acaso, que tem dificuldade em relaxar? Tá sempre muito tenso? Tá sempre com dor nos ombros? Tem dificuldade em relaxar? Tem dificuldade em se soltar? Eu percebo isso muito quando eu vou fazer alguma massagem e a pessoa tem dificuldade de soltar o pescoço na minha mão. Isso é muito típico de pessoa vervine. Ela não consegue se entregar, ela sempre tá naquele estado de alerta, de fuga, tá pronto pra, ó. Então, o vervine, ele vai ensinar o relaxamento. O tipo de pessoa vervine também, ela é muito justa, ela é muito Caxias, ela é muito correta, ela odeia a injustiça e também é muito entusiasmada. Ela sempre procura estar colocando o ponto de vista dela e até tenta convencer, né, as pessoas. E você percebe que ela é empolgada nas palavras dela. É aquele típico palestrante, o típico pastor de palco que prega e que coloca a palavra e realmente consegue convencer todo mundo. Não tô falando que tá errado, tá, gente? Não tô criticando. Tô dando esse exemplo para vocês compreenderem como é que é. Então, se você percebe que você é muito tenso, tem essa dificuldade de relaxar, que acorda com dores no corpo, que tem muitas dores no corpo provocadas pela tensão do dia a dia, e isso dificulta o teu sono, então você utiliza o Vervine, tá bom? Não escrevi para vocês? Não, ainda não, né? Ó, Vervine, tá? Aqui no Face, Vervine. Ok? Então vamos lá. Tô indo pela linha para vocês identificarem o problema, o que é que te tira o sono, o que é que te dificulta dormir com mais qualidade. Aí a gente vai olhar o que tá causando esses teus problemas e aí em cima então dessas causas e da maneira como você reage a essas situações que a gente acha os florais. A gente trata o indivíduo e não a doença, né? É isso que o sistema de floral de Bach preconiza. Tratemos o indivíduo e as suas características, que a doença ela vai embora. O distúrbio, o desequilíbrio, tá? Ok, vamos lá. O que te tira o sono pode ser também que você fica... Você é o tipo de pessoa que numa discussão e numa briga, você não coloca muito assim pra fora, você acaba se fechando, é um pouquinho mais introspectivo, mas dá a impressão para todo mundo que tá tudo bem, tá tudo resolvido. Sempre é aquela pessoa que coloca todo mundo para cima, sempre é aquela pessoa que tá muito alegre. Oi, querida. Tem um mosquito grande lá fora. Ah, mas ele tá lá fora, deixa ele lá.
tá bom? Ele não vai entrar. A bolachinha que você ganhou, É. eu quero comer. Depois eu te dou. Deixa eu terminar aqui primeiro, tá bom? Vem dar oi pro pessoal. Ah, quem não conhece? Essa é minha filha, gente. Essa é a Lavínia, ó. Diga oi. Então vamos lá. Se você é esse tipo de pessoa que é sempre o palhaço da turma, tá sempre de bem com a vida, ninguém nunca te vê reclamar, ninguém nunca te vê triste. Quando você tá um pouquinho mais abatido, as pessoas já percebem, já comentam. Então, provavelmente você é o tipo de personalidade agrímone, tá? E o agrímone, então, nos casos de discussões e de brigas, ele sempre fala que tá tudo bem e costuma descontar muito ou na comida, ou no álcool, ou no cigarro, tá? Esse é o tipo de pessoa, de personalidade agrímone, que em desequilíbrio pode ter um sono desequilibrado, um sono de menor qualidade, justamente porque guarda para si. Cuidado, segurou? É porque eu fui com o pé. Uhum. Eu não vi. E se você ficar remoendo, se você é ressentido, fica magoado, e aí fica ali pensando naquilo tudo, porque contigo, sente que foi uma injustiça, deitou na cama e começa a vir todos esses pensamentos de injustiça, de por que comigo, que isso não tá certo, aí é a personalidade Willow, né? Então vamos lá, gente. Falei da personalidade agrímone, que desconta muito nas coisas, na comida, no cigarro, no álcool. Esse é o agrímone, tá? E que normalmente tem o sono alterado quando em discussões e brigas não fala nada, finge que tá tudo bem, como é assim que costuma passar para os outros, esse tipo de pessoa. Mãe, saiu sozinho aqui o laço. Tá. E daí eu falei pra vocês do Willow, né? Percebe as situações, por isso que eu gosto de fazer a live, gente, porque para adulto eu coloco um tipo de exemplo. Para os bebês eu coloco para outro. Então lembrem que eu falei lá nos bebês, se a criança chora facilmente é o Willow, né? Mas e no adulto, como é que é? É aquele adulto ressentido, é o adulto que se magoa e que fica remoendo, né? Então, se você tá tendo esse problema com o sono, porque você tá ressentido com alguma coisa, então utilize o Willow. Agora, se você tá ressentido com alguma coisa e você tá... Ai, como é que é a palavra? Ai, gente, esqueci. Quando você não fala o que você queria, e aí você vai deitar e fica se culpando porque não falou, aí é o Pine que a gente precisa utilizar, tá? Pine. Aquele tipo de pessoa que normalmente não tem coragem de falar o que queria na hora e depois fica ali falando, por que eu devia ter falado isso na hora, mas eu não falei. Aí é o tipo Pine, tá bom? Pine com Willow. Vai dar eco aqui na filmagem, filho. Vai lá na tua TVzinha. Só agora. Depois a mãe brincar com você. Tá bom. E comer bolachinha? Comer bolachinha Tem um também. bonequinho? Uhum. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tenho que terminar aqui. Quero- O pessoal tá aqui comigo me esperando. Vamos lá, gente. Se o que tá te tirando o sono é porque você tem que tomar uma decisão muito importante. Você tem duas opções. Muda de emprego ou não muda. Muda de ramo ou não muda. Abre uma empresa ou não abre. Sempre é a dúvida entre duas opções, tá? Se o que tá te tirando o sono é essa indecisão, aí a gente precisa utilizar o escleranthus, tá? O nome é muito compridinho, mas ele ajuda demais, tá ali já escrito para vocês. Escleranthus. Ixi, aqui saiu errado.
Escleranthus, tá, gente? O escleranthus, ele é muito indicado para aquela pessoa de personalidade muito calada, tá? Mas ela é angustiada e ela não tem certeza da decisão que ela deve tomar. Ela tem dúvida. E o escleranthus ele vai trazer mais clareza para que ela tome uma decisão mais assertiva, tá certo? Então, se o teu caso do teu probleminha de sono, de uma qualidade melhor, né, nesse teu repouso for por causa de uma decisão que você tem que tomar e você está muito indeciso entre duas coisinhas, né, como eu falei antes, faz ou não faz, troca de ramo ou não troca, de emprego, escleranthus, tá certo? Gente, acabou. Anotei, acabou. É isso. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu clicar aqui, vamos ver. Tá quase, amor. Alguma dúvida? Quem anotou? Anotei o nome, Ana, e agora o que eu faço? Se você anotou para bebê, para criança, você vai pedir um floral. Você vai fazer assim, eu quero um floral, Ana, de 30 ml. Ana, não, né? Vai ser lá pro farmacêutico da farmácia de manipulação. Eu quero um floral de 30 ml com tal essência, nome da essência. E aí você vai falar assim, eu quero 30% de glicerina. E o restante eles sabem que é água, tá? Agora, se você é o adulto aí, e uma das essências que eu falei, um dos florais que eu falei, é o que fechou pra você. Não, realmente é isso que tá me tirando o sono. Então, você vai tentar um floral que eu falei, você vai pedir um floral de um frasco, né? Quando eu digo floral, gente, é frasco, tá? Floral, frasco de 30 ml com tal essência, daí o nome da essência que você se identificou aqui nesta live. E você vai falar assim, 30% de brandy. 30% de brandy, que agora o calor já está chegando, então a gente já coloca com mais brandy para ter uma conservação melhor. Se você tem problema estomacal, então você faz a base de glicerina ou dilui essas tuas gotinhas em água antes de tomar, tá certo? Compreendido, pessoal? Espero que alguma dessas essências tenha feito sentido para você. Espero que você tenha se identificado com um desses florais que eu passei. E espero também que você vá até uma farmácia de manipulação, peça para manipular, experimente aí por um mês, perceba quais são as reações do teu corpo e me diga, né, me dê o seu feedback. Posta fotinho, coloca nos stories para mim, me nomeia, que eu vou ficar muito feliz e muito satisfeita. Pode perguntar, Ellen. E muito satisfeita de você ter, então, tomado essa iniciativa de resgatar o teu poder natural, tá? Tá, a Ellen vai fazer uma pergunta. A Gisele disse para falar de ansiedade. Assim, dentro desses que eu falei, você precisa perceber o que é que está causando essa tua ansiedade, né? Mas um dos que eu mais utilizo, Gisele, é o Impatiens, né? Aquela ansiedade que é a precipitação dos problemas que estão lá na frente, que você fica pensando neles, aí é o White Chestnut.
como eu botei lá em cima, né? Então você tem algumas opções. Ó, o Impatiens, se você é uma pessoa muito agitada, que você percebe que tá sempre correndo, nunca tem tempo para nada, percebe também que o ritmo dos outros para ti parece muito devagar, porque você tá com pressa, é Impatiens. Aí se você tem então aquela ansiedade de ficar pensando muito nos problemas, nas coisas que você tem que resolver, aqueles pensamentos que ficam muito na cabeça, vindo a toda hora, isso é o White Chestnut, tá? Algumas opções aqui para você. Preciso dormir, tomo amitriptilina, mas mesmo assim acordo umas 3 vezes na madrugada. Então, Rosi, eu vi que tu perdeu, né? Rever a live, ver com qual floral você se identifica e aí você vai começar a fazer o tratamento. Pede para manipular e não para a amitriptilina por enquanto, tá? Porque assim, ó, se com ela você já tá acordando 3 vezes à noite, o floral ele é feito não para substituir medicamentos alopáticos, mas para complementar. Quando a pessoa já tá em tratamento, a gente não interrompe, né? Eu nunca vou falar assim pra ti, larga o teu remédio e fica só com floral. Não. Você equilibrando o teu corpo energético, em um momento do teu tratamento, você vai perceber que você não precisa mais do alopático. Aí você vai falar com o teu médico e vocês vão tomar a decisão. Mas o floral, ele é feito de produtos naturais, ele é feito de flores, né, da natureza, que o grande Criador colocou para nós para que a gente conseguisse nos curar. E então você não para com a amitriptilina, manipula o floral que você se identificar, tá? Outra pergunta, se a pessoa toma muitos medicamentos fortes por muitos anos, tem insônia, não dorme sem remédios, muito ansiosa. Isso, Ellen, é isso que eu falei, tá? Você não vai parar com os teus remédios muito fortes. Você vai complementar com os florais para equilibrar o teu campo energético. E aí, aos poucos, você vai perceber que você vai começar a se curar. Porque, o que eu sempre falo? Se o remédio alopático não deu jeito, gente, tá faltando tu dar atenção pro teu corpo energético, porque o nosso corpo físico é aquele que a gente sempre deu atenção, mas o nosso campo energético ele está conosco, né? E a gente infelizmente perdeu essa ligação com ele. Quando o teu remédio alopático ele não tá mais fazendo efeito, é batata, você precisa cuidar desses outros campos. E o campo energético é um. Quantas pessoas fizeram vários tratamentos a vida inteira e daí, por exemplo, eu vou falar aqui da acupuntura, porque ela é muito conhecida também, e aí diz que se curou com a acupuntura, porque mexeu no campo energético. E o floral também mexe no campo energético. Então você não vai parar com os teus medicamentos fortes, mas você vai começar a dar atenção para esse teu campo energético, e aos poucos as coisas vão acontecer. Onde tirou daqui? Já vou. Então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Quase caí. Eu vou agradecer vocês por estarem comigo nessa live. Espero que tenha sido de grande contribuição. Quem perdeu o início, revê a live, vê com qual floral você se identificou e peça para manipular, tá bom? O bacana de você assistir ao vivo é que você consegue tirar as dúvidas comigo e os comentários que estão aqui, infelizmente, eles não estão ficando gravados na live, tá? Mas eu agradeço muito que vocês estiveram aqui comigo. A companhia de vocês realmente ela me fortalece, é um gás, é bom demais. E quinta-feira que vem, 20h20 da noite, eu estarei aqui novamente. Espero que vocês também estejam aqui comigo, tá? Vamos fazer das nossas vidas mais floridas, pessoal. É equilíbrio, mudou a minha vida e pode mudar de muitos outros também, eu não tenho dúvida alguma. Obrigada. Gratidão imensa. Um beijo para vocês e uma boa noite.
Vem dar tchau, vem dar tchau, vem dar tchau. Vem. Opa! Dá tchau pro pessoal. Aqui no Facebook e aqui no Instagram. Dá tchau pro pessoal no Instagram. Tchau, pessoal. Um bom descanso, uma boa noite. Até quinta-feira que vem. Tá. Ó, tia Rose deu tchau, Lavínia. Boa noite, Ellen. Boa noite, Amanda. Boa noite, Lilian. Tchau, tchau, pessoal.